Bom, boa tarde. Primeiramente, eu queria... Obrigada. Eu queria falar um pouquinho da minha alegria de estar aqui na Unicinos, apresentando esse trabalho, que foi a universidade onde eu fiz a minha graduação, né, onde eu comecei a pesquisar o digital, a especialização em que eu comecei a pesquisar música, e onde também eu cursei como aluna especial, em 2014, a disciplina que é do projeto, ministrada pelo Michael, onde o trabalho final se tornou meu projeto de pesquisa para o mestrado lá na Fevale, que, claro, depois foi se alterando. Obrigada. Então, enfim, estou bem contente de estar aqui hoje. Então, bem, vocês já sabem, eu sou a Belisa, sou mestranda em Processos e Manifestações Culturais na Universidade de Fevale, e estou aqui para apresentar esse trabalho que liga o teu coração ao meu, Arqueologia da Mídia e Acústico Sucateiro, da Apanhador Só, que foi... O que eu vou apresentar aqui hoje é parte de um trabalho que eu fiz para a disciplina de mídias digitais, como um exercício para depois o que eu iria aplicar na minha qualificação. E hoje aqui é um desdobramento, mais um exercício, e vai ser bem interessante também ouvir depois as considerações possíveis sobre o meu trabalho que está em processo. Então, o tema é o elemento fita cassete como suporte do álbum Acústico Sucateiro da Apanhador Só, que foi lançado em 2011. O problema seria como se articula a experiência musical por meio do suporte fita cassete, no caso do Acústico Sucateiro da Apanhador Só, sob o olhar da arqueologia da mídia. E o objetivo seria produzir uma reflexão sobre a criação de experiência musical no contexto contemporâneo, relacionando o objeto com a arqueologia da mídia, a cibercultura e a reconfiguração do mercado fonográfico. Então, como referencial teórico, eu utilizo o Zielinski para a arqueologia da mídia, o Lemos para a cibercultura e o Tiziano Paludo para a reconfiguração do mercado fonográfico. Então, a Apanhador Só é uma banda de rock de Porto Alegre, uma banda independente que iniciou em 2003. Já tem 3 EPs e 3 álbuns lançados, e todos eles foram disponibilizados para download. Só trazer aqui algumas ideias da arqueologia da mídia que me fizeram pensar essas questões do trabalho, que depois eu vou desdobrar melhor na análise. Então, trazendo do Zielinski a questão de que se busque não o velho no novo, mas que se encontre algo novo no velho, no sentido de que, no contexto da cultura da tecnologia, em que nada dura, há a possibilidade de se influenciar conceitos e ideias que tenham vida por mais tempo, né? Com o progresso técnico, é tido como uma ideia natural essas questões de que a tecnologia subjuga o que anteriormente havia, né, como se fosse uma força universal, né? Então, a arqueologia da mídia busca visualizar um processo de continuidade em que a passagem do tempo aperfeiçoa grandes ideias arcaicas. Traz também a questão das mídias como espaços de ação para conectar o que está separado, né, por meio de iniciativas construídas para isso, a noção do tempo profundo da mídia, que busca uma inversão com respeito ao tempo no contexto da alta velocidade da tecnologia, né, atualmente, que permeia todos os âmbitos da vida, para revelar momentos dinâmicos em seu registro arqueológico. Então, o Zielinski traz que a arqueologia da mídia buscaria celebrar essa heterogeneidade para entrar desse modo num relacionamento tensional com diversos momentos atuais, relativizá-los e torná-los mais significativos. Então, ele introduz a questão da anarqueologia, né, defendendo o uso de dispositivos técnicos numa história que vincule imaginação, escuta e a arte da combinação. Um método que aprecia surpresas sem ter a ver com falta de rumo ou perambulação, e descreve, então, um padrão de pesquisa. Ele mantém o conceito de mídia tão aberto quanto possível, né, considera todas as técnicas para reprodução de mundos existentes para a criação artificial de novos mundos como mídias do tempo. Nisso, ele inclui os discos. E ele propõe, para a realização enfim, a efetivação da metodologia e posterior análise, a realização de cortes que possibilitem o acesso operacional, que serão definidos como constructos, né? No caso da mídia, poderiam ser as diferentes formas midiáticas de expressão, considerando-se os mundos da mídia como fenômenos do relacional. Nesse caso, o construto seria o detalhamento e a reflexão a respeito do acústico sucateiro. Ele traz também a questão da associação das práticas mágicas, científica e técnica em momentos particulares do tempo, mantendo a atenção e o movimento dentro dos processos que estão se desenvolvendo por entrarem em conflito e provocarem-se.
O desafio da expressão criativa original, né, num contexto de sistemas e equipamentos padronizados, né, e como sendo uma escolha possível a busca do estabelecimento de conexões em comuns entre os meios existentes de expressão ou materiais, pela criação de algo original por atividades da arte ou do design, né, propiciando um destaque entre os produtos de mídia comumente encontrados. Ele traz a questão de que, na década de 90, ainda havia essa divisão mais clara entre as duas esferas do trabalho criativo e a mídia centrada na informática, né? Então, ele, ao mesmo tempo, divide e conecta essas duas esferas e apresenta que, hoje, os mundos midiáticos se tornaram ubíquos, né? E as relações do contexto contemporâneo necessitam ser criadas continuamente de outras formas, por serem de curta duração. Ele traz também a questão da valorização da performance, já que hoje a informação trata-se de algo baseado no código binário, de computador digital, e é, portanto, imaterial. Então, ele traz a ideia do Lyotard, que pontua que a cultura contemporânea valoriza a performance, que constitui um evento, ou seja, um momento de troca imediato e direto em tempo real, também designado como instante. Para finalizar a parte do Zielinski, que o tempo projetado ou criado deve devolver às pessoas algo do tempo que a vida lhes roubou, uma ideia que ele traz do Jean-Luc Godard, trazendo que a importância do significado da experiência de um usuário ou consumidor com um produto midiático. Na parte da cibercultura, a questão de que as tecnologias permeiam o ambiente cultural e são vetores de experiências estéticas e de compartilhamento social de emoções, e elas se desdobram numa onipresença quase imperceptível, né? E a cibercultura, portanto, é regida por um conjunto de práticas sociais e comunicacionais, do que o Lemos apresenta as 3 leis fundadoras, que seriam da liberação do polo da emissão, com as formas livres de difusão das informações, o princípio da conexão em rede, né, com a modificação do estabelecimento de vinculações e fluxos, e a reconfiguração dos formatos midiáticos e práticas sociais, com o modelo reformulado de formas de ação e modelos de distribuição, né, lembrando aquela questão da remediação do Bolter e do Gruzin. E sobre a reconfiguração do mercado fonográfico como consequência do contexto da cibercultura, né, a reconfiguração, principalmente a partir de 1997, com o início do download, trouxe a questão do crescimento do desinteresse pela aquisição do produto música, a importância da qualificação para os resultados mercadológicos satisfatórios, mesmo que sendo independente, trazendo como possíveis fontes de renda para o artista souvenirs e o cachê de shows, ou seja, os souvenirs poderiam ser também elementos sendo comercializados nos shows ou pelo site dos artistas, e a importância de uma lógica estética que traduz a verdade artística, que seria a circunstância do artista ser verdadeiro no que se propõe a fazer dentro de uma proposta estética e conceitual que deve ser nata. Então, apresentadas essas questões, vou falar um pouco do Acústico Escateiro, que foi um álbum gravado e lançado em 2011. Ele foi o segundo álbum da Apanhador Só, e ele traz releituras de canções do primeiro álbum, traz uma inédita, ele foi disponibilizado para download também. Ele foi gravado na sala de estar do vocalista e trazia no arranjo canções e o uso de objetos na produção de sons, como mobile de chaves, sacola de supermercado, ralador, faca de cozinha com chave de fenda, bicicleta, etc. Como eu disse, ele foi disponibilizado para download, e o lançamento em suporte físico foi em fita cassete. A fita trazia uma faixa a mais do que a versão para download, que era a canção Pouco Importa, e a aquisição era feita pela compra pelo site, ou nos shows, ou pelo modo do escambo, em que 5 fitas, entregues por um fã, no caso, em bom estado, com a caixinha, eram trocadas por uma gravada. E tem a questão de que o tempo do disco cabia no lado A. Então, o lado B, das pessoas que depois adquiriam essas fitas que tinham sido recebidas por escambo, era sempre uma surpresa, porque normalmente eram fitas que as pessoas tinham largadas em casa, né? Hoje em dia ainda é difícil se encontrar fita cassete, mas em 2011 isso era um pouco pior. Inclusive, foi uma forma, me lembro, na época, de comentários de que foi a forma de que a banda encontrou para conseguir viabilizar, né, uma distribuição mais ampla nesse formato. Então, o álbum foi lançado com 3 shows, um na Sala Estar do vocalista, um no Ocidente, com ambientação de Sala Estar, e um na Redenção, com a gravação do clipe Bem Me Leve, as pessoas sentadas na grama, em torno da banda.
E o encarte, ele trazia uma explicação dos instrumentos e as formas de uso e a letra da canção inédita na ponta dos pés. Eu vou mostrar um pouquinho aqui de como era essa fita. Então, aqui a capa, né, e a caixinha ali, como ela era. Aqui o encarte também. Aqui o adesivo, né, nas fitas. E nessa parte do lado B, trazia esse texto. A Apanhador só propõe um sistema de escambo que visa a reutilização de materiais. Em troca de 5 fitas cassete fora de uso em bom estado, a banda oferece uma fita do acústico sucateiro, com projeto gráfico completo, reutilizada a partir de uma fita trocada anteriormente. As músicas presentes originalmente no lado B de todas as fitas recebidas pela banda através desse sistema são mantidas intactas. Dessa forma, se você tem em mãos uma fita reutilizada, poderá ouvir o que alguma pessoa algum dia já gravou nesse lado da fita. Torcemos para que feche com o teu gosto. Importante dizer que no download também vinha o encarte completo para quem quisesse imprimir em casa. Aqui é o lado do encarte, que era quase um cartazete. E aqui é a parte onde trazia a letra da música, a ficha técnica, a explicação dos instrumentos e até algumas instruções de uso, né? Como, por exemplo, instruções de aplicabilidade. Essa fita cassete pode ser utilizada através de aparelhos de som compatíveis com o formato em momentos de lazer individual, entre casais, amigos, entre colegas de trabalho. Retire a fita cassete da embalagem, insira em um deck compatível com o formato e outras instruções até para utilizar os instrumentos, né? Inclusive, essa opção estética, né? E esse conteúdo também lembra um pouco o início da publicidade, né? Que explicava como as coisas funcionavam, né? E o encarte traz também uma dedicatória à Karina Levitan, que foi a percussionista que implantou o sucateirismo, conforme eles, na Apanhador Só. Ela fez parte da banda de 2004 a 2008. Então, de acordo com uma entrevista que eu encontrei no blog Coletivo Veneta, quando do lançamento do disco, tratou-se de uma produção de baixo custo correspondente a uma proposta estética da banda, né? Então, teve toda essa questão das ações encadeadas que estavam em consonância com essa estética da reciclagem, da reutilização de objetos para produzir sons e o escambo, né? E da criação de uma espécie de souvenir, visto que já estava disseminada a escuta de música no formato MP3 e, conforme a fala de um dos integrantes, o CD é quase tão velho quanto a fita cassete. Quase ninguém ouve. A fita é um objeto interessante, é bonitinho, é pequenininho, é gostosinho. Sim. Então, se verifica, né, já estou na parte da análise, finalmente, o encadeamento de produção, distribuição e divulgação oportunizado pelas tecnologias, ou seja, toda essa articulação se tornou possível também em razão desse contexto da cibercultura, ou seja, a forma que eles alcançaram os fãs, a forma que eles conseguiram comercializar, conseguiram falar desse escambo, das questões da articulação em rede, reconfiguração e liberação do polo da emissão, reconfiguração, inclusive, com o uso da fita cassete, né? Se estabeleceu uma característica que chamasse a atenção da mídia, né? Me lembro bem, e pelas minhas pesquisas mais recentes, era sempre assim que se encontrava, né? Por exemplo, nos blogs independentes de música, Apanhador só lança álbum em fita cassete, não apenas lança álbum ou disponibiliza para download, e isso gerou um diferencial. A questão da experiência musical, né, com o elemento concreto e a experiência que ele carrega, com todas essas questões. E o alcance da informação de lançamento do álbum com o desenvolvimento de uma relação com o público numa tensão que torna o momento mais significativo, retomando a ideia do trabalho criativo, devolvendo algo a quem o consome por meio da geração de um diferencial. Então, relacionando com a reforma no processo de devolução às pessoas do que lhes foi roubado em tempo de vida durante a experiência estética, se tem a importância da criação desses momentos de troca, aliada do envolvimento dos ativistas midiáticos ou artísticos, no caso, a banda. Então, passando para as considerações finais, bem rapidamente, a questão de que diferentes oportunidades e potencialidades podem ser verificadas no contexto contemporâneo e, ao mesmo tempo, as possibilidades ampliam e, paradoxalmente, dificultam o desenvolvimento do trabalho dos artistas independentes. Ou seja, nesse cenário em que todo mundo consegue produzir, todo mundo consegue fazer um site, fazer uma página no Facebook, consegue colocar para download, o que diferencia, né? Um questionamento que fica. São considerações não tão finais, deveria ser, na verdade, porque os questionamentos permanecem.
A importância da abordagem da arqueologia da mídia, verificando essas questões dos rastros de outro tempo, o novo no velho, a lógica da continuidade, da valorização da performance no ambiente padronizado, considerando o disco como uma mídia do tempo, a trajetória não linear também. Também a questão de que ações de diferenciação não são necessariamente uma novidade, né? E a questão da peculiaridade relacionada ao artista independente, que poderia se contentar só com a disponibilização para download, mas buscou produzir um diferencial, o tensionamento da geração de vínculo por meio do objeto de desejo com rastro de outro tempo, né? E elementos constitutivos de uma identidade com a qual determinado público poderá se sentir representado, né? Voltando aqui à questão da verdade artística de uma banda com ações diversas e a existência de objetos de desejo, todos constitutivos de uma identidade com a qual determinado público poderá se identificar num processo de projeção e sentido-se representado. Seria isso. Obrigada.